policiais finalmente invadiram aquele apartamento, eles encontraram os dois. Eles estavam sem roupa nenhuma, abraçados no meio de um monte de lixo. Uma cena horrível. Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Missa e hoje este aqui é o canal Crimes pelo Mundo. Sejam muito bem-vindos. Toda terça e quinta às 9 da noite tem vídeo novo aqui no canal, onde nós conversamos sobre casos criminais reais que aconteceram pelo mundo inteiro. E assim a gente vê, né galera, que qualquer um, em qualquer lugar, pode ser um monstro, então vamos sempre ficar em alerta. O nosso caso de hoje se passa aqui no Japão, e hoje eu vou contar pra vocês a história da Sanae. Sanae Shimomura nasceu em 1987 em Mie, que fica aqui no Japão. Ela tinha duas irmãs mais novas do que ela. O pai da Sanae era um professor do ensino médio bastante famoso ali na região porque ele treinava o time de rugby. E foi enquanto ele treinava o time de rugby que ele conheceu a mãe da Sanae, que era aluna dele. Então ele esperou ela ficar de maior idade e os dois se casaram. Após o casamento, ela engravidou, teve as 3 meninas, só que ela costumava pular a cerca. Ela atraía bastante o pai da Sanae e ela também era conhecida por ter uma vida noturna muito ativa, assim, ela saía muito, deixava as meninas muito sozinhas. Enquanto as meninas eram muito novinhas ainda, ele decidiu e se separou da mãe da Sanae. E foi ele que ficou com a custódia das 3 filhas. E pouco tempo depois dessa separação e de ter ficado com a custódia das 3 filhas, o pai da Sanae já engatou em um novo relacionamento e pouco tempo depois ele já estava casado com essa mulher. Essa mulher, né, a madrasta da Sanae, realmente era má. Ela era totalmente negligente com as meninas. Quem tinha que cuidar das meninas mais novas era a Sanae, e ela era bem pequenininha na época, ela ainda estava no ensino fundamental. A dinâmica da casa seria o pai da Sanae sair, né, para trabalhar, para ir treinar o time de rugby, e essa mulher, a madrasta, ficava dentro da casa. Só que ela não fazia nenhum tipo de limpeza, ela não fazia comida, ela não fazia nada. Então quem tinha que cuidar de tudo isso era a Sanae, mas ela era muito novinha, ela não sabia fazer quase nada. Então ela vivia ali no meio de lixo, de sujeira, não tinha comida, não tinha nada para ela. E apesar de toda essa negligência e essa vida familiar totalmente desestruturada, a Sanae no ensino fundamental era uma ótima aluna e muito elogiada pelos professores. Mas a Sanae ia crescendo e ia vendo que a vida dos amigos dela era totalmente diferente da vida que ela levava. Então ela começou a ficar rebelde no ensino médio, ela depois se juntou com más companhias, pessoal que sempre arrumava confusão, e a Sanae estava no meio. A Sanae tentou fugir de casa várias vezes, ela sempre era pega pelo pai ou pela polícia e tinha que voltar. E quando ela finalmente terminou ali o ensino médio aqui no Japão, o pai dela, que tinha vários contatos e era uma pessoa influente, conseguiu para ela fazer um curso técnico ali numa cidade vizinha. Só que, como era numa cidade vizinha, a Sanae ia ter que morar com um amigo do pai dela. Ela não gostou nada disso, ela bateu o pé, mas acabou indo. E chegando lá, ela até que se deu bem. Ela gostou do ambiente, gostou de estudar. Ela se formou, ficou ali na média ali da formatura e ela acabou voltando para a cidade natal dela. Ela conseguiu um emprego em um restaurante local próximo à casa dela e foi trabalhando nesse restaurante que ela conheceu um homem, ela se apaixonou e eles começaram um relacionamento. A Sanae acabou engravidando e foi por causa dessa gravidez que eles se casaram em 2006 e ela foi morar na casa do marido junto com os pais dele, o que é bem comum aqui no Japão, tá? Morar toda a família junto. A primeira filha do casal, a Sakurako, nasceu em 2007 e em 2009 nasceu o segundo filho do casal, o Kaede. E a Sanae, gente, estava vivendo uma vida normal com o marido dela, com os pais do marido dela, né, os sogros, eles ajudavam bastante ela a cuidar dos filhos ali. E quando o Kaede estava ainda bem novinho, com apenas alguns meses de vida, ela voltou a trabalhar naquele restaurante. E a sogra dela, o sogro dela ficavam cuidando das duas crianças, o marido também tinha um emprego. A família estava fluindo muito bem, ela gostava da convivência com os sogros, com o marido, tava tudo ok. Mas de repente, gente, tudo isso mudou. A Sanae, enquanto o Kaede ainda era bem pequenininho, ela tinha voltado há poucos meses para o trabalho no restaurante, ela encontrou alguns velhos amigos. Aqueles mesmo do tempo da escola, que ela andava junto, ali aprontava bastante. E a partir do momento que ela encontrou esses amigos, ela deixava os filhos
a noite inteira com os avós paternos para sair com esse grupo de amigos. Às vezes, gente, ela nem voltava no dia seguinte, ela varava dias assim fora de casa. E foi nessas saídas que a Sanai começou a contrair muitas dívidas de jogos e também dívidas por causa de bebedeira. Ela também começou a ter um caso com um desses amigos, o marido dela acabou descobrindo e ele quis se divorciar dela, obviamente. Então, aos 22 anos, em 2009, a Sanai se divorciou e levou os 2 filhos com ela. O pai dela não aceitou ela de volta em casa com os 2 filhos. Os avós, tanto materno quanto paterno, não queriam saber de forma alguma das 2 crianças. Ela não recebia nenhum tipo de pensão alimentícia do marido. E ele também não ia ver ou até mesmo cuidar das crianças. Então a Sanai se mudou de cidade, ela foi para Nagoya e ela começou a trabalhar como recepcionista em um clube, no estilo hostess aqui. Dá uma explicada aqui no que é mais ou menos. Em muito desses clubes, né, aqui no Japão, as mulheres são pagas para passar a noite conversando e servindo bebidas para esses homens. Elas ganham às vezes presentes deles, dizem que é uma vida bem lucrativa. Na maioria das vezes, não passa disso, são apenas conversas, os homens não podem nem tocar nessas mulheres. Mas existem alguns casos em que essas mulheres saem com esses homens para ganhar, para faturar um dinheiro a mais. Esses trabalhos costumam ser só no período noturno, na maioria desses clubes, né? Então a Sanai, ela saía para trabalhar durante a noite e deixava os 2 filhos sozinhos em casa apenas com a água de torneira. Segundo a Sanai, ela ganhava pouco. E foi isso que ela justificou quando ela foi até o Centro de Orientação Infantil. Esse centro era ali no mesmo bairro onde ela morava e é um centro onde as pessoas vão para contar os problemas, para ver soluções, né, para o que estão passando naquele momento. E a Sanai foi lá porque ela queria doar, entregar os filhos dela para esse centro de apoio. E o pessoal de lá falou para ela que não iriam aceitar os filhos dela e que ela deveria cuidar deles. E em janeiro de 2010, a Sanai aceitou um novo emprego, agora em Osaka, e agora ela seria realmente garota da noite. E eu tive que pesquisar se isso realmente acontecia, ou se era fake ali da notícia que eu tava lendo. E os meus colegas falaram que realmente é assim. Nessas casas noturnas, tem um estilo de menu. Nesse menu tem várias mulheres e esses homens podem escolher o que eles querem. Se eles querem só ver, só tocar ou, muitas aspas aqui, entrar. E cada tópico que eles escolhem é um valor. E esse valor vai aumentando conforme eles vão querendo ali mais coisas dessa mulher. Então a mulher ganharia mais conforme ela fosse se oferecendo mais e a casa também ganharia mais. Então a Sanai foi trabalhar nesse estilo de que ela estaria no menu dessa casa, né, noturna. Só que o dono dessa casa noturna, sabendo que ela tinha 2 filhos, ele disponibilizou um apartamento ali para ela morar. A Sanai, ela sempre ficava de plantão e toda vez que ela era escolhida por alguns desses homens, ela deixava os filhos sozinhos dentro desse apartamento e trancados. Junto com esse trabalho que a Sanai agora exercia, ela começou a visitar clubes noturnos para ela beber e flertar com outros homens. Então, além de ser garota da noite, ela ainda saía nos horários livres dela para dormir com outros homens. Aos 23 anos, trabalhando como garota da noite, visitando vários clubes e tendo relações com diversos homens, ela começou a passar cada vez menos tempo com os próprios filhos. A Sanai comprava uns estilos de marmita, que eu vou colocar aqui as fotos para vocês saberem mais ou menos o que é, e copilames. E era isso que ela deixava para os filhos comerem. E gente, era uma refeição assim por dias. E lembrando que nessa época aqui que tá se passando o caso, a filha dela tinha 3 anos e o menininho dela tinha apenas 1 aninho. E em pouquíssimas vezes a Sanai ligava para uma pizzaria local ali e pedia para que eles entregassem para as crianças que estavam sozinhas dentro de casa uma pizza, nuggets de frango e uma jarra de suco. E era isso que essas crianças ficavam por dias. Quando, esporadicamente, muito raramente mesmo, ela levava essas crianças ao parquinho, os filhos, ela deixava eles lá largado e ficava só no celular mexendo. O tempo foi passando até que em 30 de março de 2010, os vizinhos do apartamento da Sanai começaram a ligar para o Centro de Aconselhamento Infantil de Osaka.
Essas ligações eram mais uma denúncia que esses vizinhos estavam fazendo. Eles falaram ali para o responsável desse centro que haviam crianças no apartamento tal, eles deram o número do apartamento, e essas crianças ficavam chorando por muito tempo. E muitas vezes elas apertavam o interfone. Sabe quando toca a campainha, você aperta o interfone para falar com a pessoa que tá ali tocando a campainha? Eles apertavam esse interfone e ficavam chorando durante horas da madrugada e chamando pela mãe. E como eu comentei, né, essas crianças ficavam sozinhas porque a Sanai estava trabalhando e indo em vários clubes, passando a noite com vários homens e bebendo e jogando, e até mesmo chegou ao ponto da Sanai passar dias na casa de uma determinada amiga dela ali que também trabalhava à noite com ela. Quando ela passava esses dias, ela falava para essa amiga que os filhos estavam com o pai, o que é mentira, eles estavam sozinhos dentro do apartamento. A Sanai chegou a ir visitar o pai e as irmãs dela na cidade natal dela. Só que chegou lá, ela contou para o pai e para as irmãs que os filhos dela estavam com uma amiga dela. Bom, gente, o tempo foi passando e os vizinhos continuavam a ligar para o centro de aconselhamento infantil, né? Então eles foram até o apartamento da Sanai finalmente e chegaram lá, eles bateram na porta, mas ninguém atendeu. Como ninguém atendeu e eles não ouviram barulho nenhum, eles simplesmente foram embora. E quando você muda ou quando você vai morar em algum lugar, você tem que se registrar na prefeitura local o seu endereço. Então a prefeitura sabe onde cada cidadão mora. Então era somente o centro de aconselhamento ter ido à prefeitura e ter consultado, mas eles não fizeram isso. Eles simplesmente foram embora. Eu vou passar para vocês uma cronologia do que mais ou menos aconteceu. Em 30 de março, os moradores fazem essa reclamação através dessa linha direta sobre abuso infantil. Em 31 de março, uma equipe visita o apartamento da Sanai, mas que eles não sabem que é da Sanai. Eles chegam lá, batem na porta, não escutam nada, ninguém atende, eles vão embora. No dia 1º de abril, essa mesma equipe retorna ao apartamento. Mais uma vez, eles não conseguem contato e vão embora. No dia 2 de abril, outra visita, ninguém atendeu, vão embora novamente. No dia 5 de abril, a equipe entrou em contato com uma empresa de gerenciamento de condomínio. Só que eles não conseguiram confirmar nada com essa empresa de gerenciamento, porque essa empresa gerenciava vários condomínios. Eles não conseguiram identificar ninguém que morasse naquele apartamento ali, não conseguiram um nome. E como todos os vizinhos que ligavam era de forma anônima, eles também não conseguiram confirmar com nenhum vizinho, já que era denúncia anônima. Eles não conseguiram nada, então desistiram. Só que, gente, as crianças continuavam sozinhas dentro de casa, com fome, com medo, e elas continuavam a chorar. Então, praticamente um mês depois, os vizinhos ligaram novamente, foi em 8 de maio, e fizeram uma reclamação, uma nova reclamação, falando que as crianças estavam trancadas dentro do apartamento e chorando muito. No dia seguinte, em 9 de maio, a mesma equipe voltou ao apartamento. E segundo o relatório, eles não ouviram nada, não foram atendidos e simplesmente foram embora novamente. E eu quero chamar a atenção de vocês para um fato. Os vizinhos começaram essas denúncias, essas reclamações em março de 2010. Agora o fato que eu vou contar para vocês já está no dia 9 de junho de 2010. E foi nesse dia que a Sanai decidiu, ela iria abandonar os filhos dela de vez. Então, gente, ela usou uma fita adesiva, passou assim toda a porta para tampar totalmente a saída de ar. E ela deixou os filhos trancados na sala, então as crianças não tinham acesso ao banheiro. Ela trancou a porta da frente, então mesmo que eles conseguissem sair da sala, eles não iriam conseguir sair da casa. No final desse mesmo mês, a Sanai ela contou para vários colegas de trabalho o que ela tinha feito. Ela falou que tinha deixado os filhos dela sozinhos dentro do apartamento para que eles perdessem a vida. Depois os colegas comentaram ali com a polícia que a Sanai disse que ela não tinha vontade de dar comida para os filhos, ou dar banho neles, ou cuidar deles. E ela disse que ela achava que ela nunca deveria ter sido mãe. E é a única coisa que eu concordo com ela aqui, que eu acho que ela também nunca deveria ter sido mãe. Bom, gente, ela continuou contando para esses colegas que ela sabia que uma criança precisava de água e comida para sobreviver e que ela tirou isso dos próprios filhos porque ela queria muito
que eles perdessem a vida. Em 29 de julho de 2010, 50 dias depois de deixar os filhos sozinhos, trancados dentro da sala, a Sanai voltou ao apartamento para verificar se eles tinham ou não perdido a vida. Ela tirou aquela fita que ela colocou para vedar eles ali na sala e ela já sentiu um cheiro terrível. Quando ela entrou, ela encontrou os 2 filhos deitados ali no meio da sala. Os 2 estavam sem roupa nenhuma e abraçadinhos, e eles tinham perdido a vida. Após encontrar os filhos dessa forma, a Sanai saiu do apartamento e foi até um clube, e ela encontrou um dos homens com quem ela estava saindo naquela semana, e ela manteve relações com ele. Nesse mesmo dia, durante a noite, a Sanai ela foi com esse cara para um hotel ali onde ela se hospedou, e ela fez uma atualização nas redes sociais dela com a palavra diversão. Ela também enviou um e-mail para uma colega dela que trabalhava nesse mesmo clube com ela ali e disse que os filhos dela já estavam sem vida, que ela tinha conseguido. E foi esta colega que ligou finalmente para a polícia, né? A polícia correu para o apartamento e encontrou no apartamento ali, estava lotado de lixo, gente. E os 2, né, a Sakurako e o Kaede, estavam no meio desses lixos ali caídos, abraçadinhos, como eu contei pra vocês. A polícia localizou rapidamente a Sanai e ela foi presa por tirar a vida dos seus 2 filhos. A causa da perda da vida foi relatada como desidratação e fome. Mas essa causa, ela seria muito melhor detalhada, horrivelmente detalhada, ali quando fizessem a necropsia dos corpos. Eu vou contar para vocês um pouco do que aconteceu. Como a porta estava bloqueada com a fita adesiva, as crianças não podiam ir ao banheiro. Então foram encontrados vários excrementos por todo lugar que elas estavam. As crianças não podiam usar o ar-condicionado. E lembrando que julho é um mês muito quente aqui no Japão. É verão, gente. Então, assim, era um forno dentro do apartamento. É quase impossível ficar aqui sem ar-condicionado. E ela deixou os filhos assim. E foi por causa do excesso de calor que eles estavam sentindo que eles tiraram todas as roupas. Na geladeira, a única coisa que as crianças tinham eram cubos de gelo. E elas pegaram esses cubos de gelo e ficavam lambendo para amenizar o calor e também a fome. Como também não tinha comida dentro da geladeira, eles encontraram temperos ali, condimentos dentro do armário, e eles começaram a lamber esses condimentos. Foi relatado pela polícia que a Sanai nunca tinha levado o lixo. Durante esse 1 ano, ela nunca jogou o lixo fora. Então tinha muito lixo no apartamento. As crianças foram encontradas no meio desse lixo, né? Como eu já comentei. Então, né, a Sanai foi presa e após a prisão dela, ela conversou ali com um detetive. E ela disse para esse detetive que ela estava se divertindo tanto com os homens que cuidar dos próprios filhos se tornou um problema para ela, se tornou assim algo que ela não queria fazer. A Sanai passou por vários testes psicológicos, por cerca de 5 meses ela ficou passando por esses psicólogos para ver se ela estava mentalmente apta, né, para ser responsabilizada criminalmente por esse crime tão hediondo. Ela foi considerada sã e consciente de tudo o que ela fez. Então, o julgamento dela começou em 2012. E durante ali o julgamento, a Sanai negou as acusações que ela queria tirar a vida dos filhos. Na realidade, ela se declarou culpada apenas de ter abandonado os filhos. Mas daí os promotores entraram em ação. E além de levar várias testemunhas, né, que como comentei com vocês, essas testemunhas falaram que a Sanai queria tirar a vida dos filhos, que ela não aguentava mais os filhos. E esses promotores mostraram tudo isso ali no tribunal e falaram que ela deixou os filhos sem comida por um longo período. Ela tampou ali a saída de ar, ela trancou eles dentro de casa. E isso sim é uma vontade de tirar a vida dos filhos e que ela deveria ser penalizada por isso. Em 16 de março de 2012, o Tribunal Distrital de Osaka considerou a Sanai culpada de tirar a vida dos filhos. E ela foi condenada a 30 anos de prisão. A Sanai, gente, ela só não foi condenada à pena de morte porque o tribunal levou em consideração a infância da Sanai. O fato de ela ter sido negligenciada pelo pai e pela madrasta, né? Gente, esse caso, pra mim, não é apenas de uma mãe que deliberadamente tirou a vida dos 2 filhos para poder se divertir e dormir com vários homens. Esse caso, pra mim, vai muito além disso. O Centro de Acolhimento Infantil da cidade de Osaka, que nem se esforçaram para saber quem era o dono daquele apartamento, quem estava registrado ali,
Se eles tivessem ido até a prefeitura, pegado essa documentação e tivessem visto que ali realmente moravam crianças, que a Sanai era a dona daquele apartamento, possivelmente eles teriam notificado a polícia poderia ter ido com um mandado e salvado as crianças. Outra coisa, cadê esse ex-marido da Sanai, o pai das crianças? Ele não procurou os filhos para saber como eles estavam em momento nenhum. Os avós paternos e maternos também não se importaram com nada. No final, essas duas crianças foram abandonadas por muitos. Mas essa é só a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. E aí, vocês já conheciam esse caso? O que vocês acharam desse caso? Comenta aí, a gente conversa nos comentários e a gente se vê na próxima semana, na terça e na quinta. Eu vou ficando por aqui. Beijão pra vocês. É nóis. Fui.